nós vamos falar, né, principalmente daqui a pouco, sobre a nossa grande perda, né, onde o luto é mais tradicionalmente vivenciado, que é a questão da morte. Mas que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, muitas são as perdas pelas quais nós passamos, né? Então, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, o divórcio, e que geram emoções intensas, difíceis, porque exigem de nós uma readaptação da vida, né? Uma aprendizagem de viver a partir de agora de uma forma diferente, reorganizando nossos recursos interiores, tomando decisões Eu sempre importantes. falo que o mais difícil é você lidar com o vazio da perda, Sim, sim. né? O vazio que aquela pessoa, com a perda daquela pessoa ocasionou na sua vida, a perda daquele emprego, a perda do marido, da esposa ocasionou na sua Sim. vida. Nesse sentido, eu queria destacar que, inclusive, situações positivas da nossa história geram sentimentos de perda, geram emoções similares ao luto, né? Eu costumo receber muito na clínica, né, ao longo do meu trabalho, por exemplo, mães que têm aquele sentimento ambíguo de Danilo, minha filha casou, meu filho casou, eu tenho muito amor, muito carinho pela minha nora, pelo meu genro, mas eu estou muito triste, mas eu estou tendo uma raiva, mas eu estou tendo algumas emoções muito difíceis. É também uma espécie de luto. Casa o filho, morre, né? Não a pessoa da mãe, mas aquela forma de ser mãe. E aí, é importante destacar, nós falávamos desde a segunda-feira sobre as lentes, né? Essas situações ativam lentes em nós, né? Ativam crenças que podem estar disfuncionais e que nessa hora aparecem com força total. Nessa história que eu estava dizendo, por exemplo, aquela distorção que eu chamava da personalização, do quanto, mesmo com um filho adulto, casado, né, com a sua vida, a mãe muitas vezes ainda olha e sente que deve ser, que é a única responsável pela felicidade dele, né? Ela colabora, mas não é a responsável. Eu penso que essa expressão, a forma, né? Descobrir essa nova forma de ser mãe. É isso que muitas vezes os pais não compreendem. Que Sim. eles querem continuar sendo pais da forma como eles eram antes do casamento do filho. E agora eles precisam descobrir uma nova forma de se relacionar com os filhos. Eles não deixarão de ser pais, mas a forma como se relacionará com ele, com a sua nora, ou com ela, ou com o seu genro, é uma forma diferente. E aí, nessas pequenas perdas, né, elas vão nos preparando para as grandes perdas, por exemplo, a questão da morte. Ou seja, a forma como eu lido, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço diante das perdas da vida, vão me dar ferramentas que vão me ajudar depois a passar de uma forma mais ou menos adaptativa diante de uma situação de luto, por exemplo, diante da morte. A forma com que nós lidamos com a morte também está enquadrada dentro daquele tripé que nós vimos ontem ou na segunda-feira, né? Sim, Emoção, sentimento e ação. É isso, sim, se eu não me sim. engano, né? Emoção, comportamento e cognição, pensamento, né? Cognição é pensamento. Sim, os pensamentos que nós temos relacionados às perdas e à morte nos ajudam a lidar, a sentir de uma forma mais tranquila ou não, a nos organizarmos, né, para nos comportarmos de um jeito melhor ou não diante da morte, por exemplo. E aí, a gente falava, por exemplo, na segunda sobre crenças de desamor, de desamparo, né? Por que o luto talvez é tão doído? Por exemplo, essa sensação de desamparo. Então, eu não sou capaz, eu não consigo, eu preciso do outro para conseguir caminhar, e agora o outro não está mais ali, aquele emprego não existe mais, né? A vida mudou, como é que eu vou conseguir me organizar e caminhar com as minhas próprias forças? É a crença de desamor, né? Quantas pessoas, diante da perda de alguém, por exemplo, ninguém vai me amar como ele me amou, né? Agora eu não tenho mais ninguém. E o quanto esse tipo de pensamento vai sendo mais, vai ganhando força, vai sendo ativado nessas situações difíceis, né? E tantas outras emoções concomitantes acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos Até falar. muitas vezes chegar à questão de se sentir culpado ou Sim. culpada pela morte Uhum. daquela pessoa. É o que a gente fala, o que eu disse da personalização, por exemplo, relacionada ao casamento do filho, na morte também. O quanto nós nos culpamos por coisas que não estão necessariamente nas nossas mãos. E aí eu repito, essa é uma máxima importantíssima, de pensamento em psicoterapia, de vida, aquilo que nós falávamos ontem. Se naquele momento eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, com os recursos que eu tinha,
né, com o conhecimento que eu tinha naquela situação até ali. Então, Eu não fiz a tinha minha mais parte. nada o que fazer. Sim, De sim, fato é isso, é aceitar isso. sim, sim. Eu fiz tudo o que eu podia, de acordo com os meus recursos, de acordo com o meu conhecimento, naquela situação, naquela circunstância, eu fiz tudo aquilo que eu podia. Então, se você fez tudo aquilo que podia, sinta-se em paz. Os pensamentos que eu tenho sobre a morte influenciam o meu jeito de lidar com ela. A religião é um instrumento poderosíssimo, né, nesse momento. As equipes de cuidados paliativos, ou seja, que estão lidando nos hospitais com os doentes em estado, né, terminal, têm geralmente o apoio, a presença de religiosos, de padres, de pastores, de pessoas de outras denominações. Por quê? Essas cognições, esses pensamentos relacionados à morte nos confortam, nos ajudam a conseguir força, né, nos ajudam a olhar essa situação de outra forma. Eu lembro sempre, e acho muito bonito, o prefácio do Dia de Finados, não é? Então, ó Pai, para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada, né? Então, é uma cognição, é um pensamento sobre a morte que com certeza colabora diante da situação da morte com as nossas emoções. A expectativa da morte ilumina a vida, o nosso jeito de viver, conforme nós entendemos que somos finitos. E é por isso que a morte nos angustia tanto, porque diante da morte do outro, nós olhamos para a nossa própria finitude e somos obrigatoriamente levados a refletir sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Só que na contemporaneidade, nos dias de hoje, nós fugimos da morte. Esse ideal de produtividade, que também falávamos ontem, faz com que coisas como o adoecimento, o envelhecimento sejam quase que insuportáveis. Nós não conseguimos lidar com tudo isso, que são coisas naturais, episódios naturais da nossa biografia. Acho que nem só essa também. questão de produtividade, né? Claro que isso no nosso mundo sim. contemporâneo, ele é muito destacado, mas a questão estética, né? Uhum. Hoje os valores, as pessoas querem ter o corpo perfeito, a pessoa não quer envelhecer, a pessoa não quer adoecer, né? As pessoas querem viver para sempre. Ao invés de viver bem a vida que estão vivendo intensamente, de forma adequada, eles querem viver para sempre, né? Não viver bem a vida que tem. Bom, primeiramente nós temos que compreender, e quando nós falarmos sobre as fases do luto, nós vamos entender que há várias emoções distintas, conflitantes, ambíguas acontecendo ao mesmo tempo, por isso que é tão difícil de gerir. Mas vamos falar principalmente sobre essa lente da personalização, então, ou seja, eu devia ter feito mais, eu devia ter feito algo. Então, um primeiro passo é buscar essas evidências que nós falávamos há pouco, de que não somos os responsáveis, de que naquele momento, com o conhecimento que tínhamos, era tudo o que podíamos fazer. Também estava você com o coração cheio de emoções difíceis, conseguindo buscar forças, procurando força, sei lá aonde, para conseguir estar presente, para conseguir fazer algo diferente. Então, uma primeira questão é essa, buscar evidências. Na nossa história, né, eu vejo pessoas também, já trabalhei muito com luto, e são sempre fantasias que nós criamos na nossa cabeça de coisas que são tão distantes. Ah, eu devia ter buscado um tratamento, não sei da onde, experimental. Eu deveria ter... Porque também, depois que acontece, é isso que a gente acaba escutando de outras pessoas. Será que tínhamos essa possibilidade? Não tínhamos. Né? Será que seria diferente se tivéssemos feito outra coisa? E esse se eu tivesse, por que eu não fiz, não ajuda a gente a digerir essa emoção. É como se sentir culpa, se sentir tristeza justificasse, entre aspas, eu estou falando de um processo muito sutil, muito, né, interno, muito difícil, justificasse não ter dado passos. Né, justificasse, é como se eu vejo muitas pessoas, né, na perda de pessoas próximas, se eu conseguir me reerguer, se eu conseguir voltar a sentir alegria, é como se eu estivesse traindo, entre aspas, a memória daquela pessoa querida que partiu. Eu atendo várias pessoas com esse tipo, com esse padrão de comportamento, né? A pessoa, ela não se permite mais ser feliz, não se permite reconstruir a sua vida, porque se ela se permitir, ela vai estar maculando, ou sei lá, de alguma forma, A memória. a memória da pessoa falecida, né? E tem essa questão também desse padrão de se culpar, né? No sentido assim de se responsabilizar. Às vezes eu acho, Danilo, que as pessoas entram naquela questão assim, ela não consegue perceber a própria realidade dela, né? Ela acha que se fosse um super-homem, uma Mulher Maravilha, poderia ter dado conta da situação. Gente, olha, por mais triste que seja a morte e você
e eu e todos nós que já entregamos nas mãos de Deus, pessoas queridas, sabemos que é difícil, mas nós não temos o poder de dar a vida a E ninguém. tem uma outra coisa, né? Eu gostaria de falar isso com bastante delicadeza. Os nossos relacionamentos não são assépticos. Todos temos lentes pelas quais interpretamos a realidade. Ou seja, é praticamente impossível. É claro que esse é o nosso esforço, essa é a nossa busca dia a dia. Mas é praticamente impossível nos relacionarmos e não termos, por exemplo, alguns maus entendidos, algumas mágoas, algumas dores, algumas feridas nas nossas relações. E aí, diante da situação da morte, toda essa culpa vem à tona. Está aí aquela pergunta que nós líamos ontem, né? Toda essa culpa vem à tona porque essa mágoa, essa diferença, essa situação que talvez era até pequena, agora parece que ganha lente de aumento, agora parece que cresce. E aí, quando eu falo de testes de evidência, é entender que, ainda que houvesse uma dor, uma mágoa, uma dificuldade, essa mágoa não tem poder de afetar a vida, a saúde de outra pessoa. Eu tenho uma mágoa com alguém que partiu. Então, que eu consiga oferecer o meu perdão ou pedir perdão, por exemplo, para as pessoas próximas àquela pessoa, não é? Para as pessoas próximas àquele ente que faleceu, ou que eu consiga lidar com essas emoções. Eu retomo algo que falávamos ontem. Quando eu transformo em palavra, parece que eu consigo lidar melhor. Então, a gente incentiva, por exemplo, faça uma carta, né, como se fosse para aquela pessoa, colocando todos os seus sentimentos, tudo aquilo que você gostaria de ter dito e não disse. Ao transformar essa emoção guardada, difícil, em palavra, é como se ela fluísse com mais facilidade, com mais tranquilidade. Escreva uma carta de gratidão. Uma carta de Uma gratidão. carta de gratidão. Escreva desde o primeiro momento que você se lembra de estar se relacionando com aquela pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Escreva. Qual que é a sensação? Porque quando morre uma pessoa, parece que sai um pedaço da gente. Parece que um pedaço da gente morre junto. É o que você estava completando. E de fato morre, né? A nossa identidade é muito construída coletivamente. Eu sou, quando você vai se descrever, você fala, eu sou filho de fulano e ciclana, eu trabalho em tal lugar, eu sou o irmão, né? A gente se descreve muito e a nossa identidade é construída no outro. Então, sim, de fato, a nossa rotina vai mudar, um pouco da nossa identidade vai ter que ser reestruturar. Quem sou eu sem aquela pessoa que comigo estava e que fazia tanto por mim? E aí eu volto naquela ideia das crenças, por exemplo, de desamparo, né? Quem sou eu agora? O que eu consigo fazer? Superar essa ideia e entender que talvez eu não consiga fazer mais daquele jeito, mas que a minha vida não acabou, né? Que eu tenho recursos, que eu tenho como continuar caminhando, que eu tenho como continuar cuidando de mim, cuidando das pessoas que eu amo. Porque tem pessoas que não conseguem esquecer as pessoas que morreram. E tem outras que sentem como se tivessem esquecidas, né? Uma vez eu estava conversando com a minha terapeuta lá em Araras, logo após a morte do meu pai, e ela dizia assim para mim: Adriano, você vai ter uma relação diferente com o seu pai. Até agora seu pai esteve do seu lado, agora está dentro de você. Tá? Essa paternidade, essa relação com a paternidade, com a experiência, com a vida, com a vivência que eu tive com meu pai, que está aqui dentro de mim, sabe? É uma forma diferente de se relacionar com ele. Então, claro, tem pessoas que continuam a vida, levam a vida, que uma hora ou outra recorda dessa pessoa querida, do pai ou da mãe falecido, mas continua a vida. Tem pessoas que são resolvidas nisso, né? Se nós podemos chamar dessa forma. Tem outras pessoas não. Tem outras pessoas que sentem que não conseguem levar a vida porque dia e noite está aquela lembrança, como que uma cobrança por algo na mente e no coração. Sim, eu preciso falar um pouco então sobre o processo de luto. Todas essas emoções difíceis, conflituosas, né, depressão, raiva, tudo isso é natural, é esperado. Nós dizíamos ontem, né, que eu conversava com o padre que não sentir nada assim seria um problema, né? Aquilo que a gente chama de luto inibido. Eu não consigo me enternecer, eu não consigo sentir nada diante da morte de alguém que partiu e que era importante na minha vida e que era especial para mim. Agora, o processo de luto, cada um tem o seu ritmo. O que é a psiquiatria, a psicologia entende como, entre aspas, o normal, o esperado? Até mais ou menos 2 anos
dessa perda, da partida desse ente querido, ter essas emoções, inclusive bem afloradas, é esperado, é normal. E por quê? Assim como a nossa identidade é coletiva, o tempo, né, o andar do tempo, o calendário, tem uma série de datas que são significativas. Tem uma música que fala, né, como é que era? Falta alguém naquela mesa, é uma música sobre o Natal, uma antiga, assim, né? Agora tem uma cadeira vazia. Essas datas que são importantes, que são significativas, é claro que trazem a nós uma lembrança viva, forte daquela pessoa e que nos primeiros anos são vividos com muita, né, dor, com muita dificuldade. Agora, passou vários anos, e é claro, eu vou me lembrar, e às vezes eu vou ficar, né, mas eu não consegui dar paz, eu não consegui seguir a vida, eu não consegui voltar a me fortalecer de novo, sentir alegria nas coisas de novo. Aí a gente chama isso de luto duro. Ou seja, é um luto que precisa de um cuidado especial. É um luto que precisa de ajuda, inclusive especializada, porque muito provavelmente você está utilizando-se ainda de lentes, né, de pensamentos e vivendo emoções muito intensas que estão te adoecendo, te fazendo sofrer, te impedindo de continuar. Foi até uma pergunta aqui, que colocou aqui, que ela não consegue chorar, né, pelo luto. Eu não consigo chorar. Chorei muito pelo meu pai e pelo meu sobrinho, mas tem alguma coisa errada? Então, eu não consigo chorar, mas eu me sinto triste, porque o choro é só uma das expressões físicas da tristeza, mas não é a única, não é a principal. Se você consegue sentir, né, ficar triste, consegue se enternecer, tá ok, né? A gente associa também muitas vezes a tristeza com expressões muito externas, né, com um choro muito intenso, com isolamento, também mas não necessariamente. E aí eu tenho até que fazer um destaque, porque, por exemplo, no período da adolescência, a depressão, por exemplo, se expressa de uma forma muito distinta. O adolescente, principalmente do sexo masculino, em depressão, né, para quem trabalha com essa faixa etária, ele muito dificilmente aparece fechado no quarto, chorando, mas ele aparece, por exemplo, mais emburrado, né, que você olha e fala, nossa, esse menino é bem emburrado, é bravo. Um parênteses também, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que todo adolescente emburrado tem depressão. Sim. Mas eu estou dizendo que nós acostumamos a associar algumas emoções com algumas expressões específicas e qualquer coisa fora disso a gente acha que não é. E aí, eu sei que tem pergunta, mas eu estava falando sobre o processo de digestão do luto, né? Então, como não ter esse luto inibido e nem esse luto duro, difícil? Respeita o seu tempo, não é? Tem gente que no dia seguinte já arranca todas as roupas do armário e se desfaz de tudo e todas as fotografias porque eu não quero nem ver. Você teve tempo realmente de digerir, de colocar as ideias no lugar? Tem gente que faz o oposto. Passa 20, 30 anos e o quarto daquele ente querido continua intacto e ninguém vai mexer ali. As duas coisas não são, né, o ideais. A gente tem que respeitar, sim, o nosso tempo, mas temos que encarar, que assumir esse processo de lidar com as emoções, por mais difíceis que elas sejam. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a dor e o sofrimento do outro diante da morte, né? Eu recebo casos aqui, por exemplo, padre, o senhor poderia falar com a minha amiga? Eu pergunto por quê? Ela está chorando muito, muito, não para de chorar. Ela perdeu a mãe faz 10 dias e não para de chorar. Eu falei assim, filha, se eu perder a minha mãe em 10 dias, eu vou chorar 15 um mês seguido. Sim, Sabe? sim. As pessoas não dão tempo ao tempo, não dão tempo para que as coisas vá se assentando. Hoje nós vivemos num mundo muito frenético, num mundo de mudança muito constante, e a gente quer que as nossas emoções mudem na mesma velocidade. E nós queremos responder à emoção do outro de uma forma muito instantânea. O momento do velório é um momento bastante difícil, significativo, mas uma coisa, se você parar para observar, é que ninguém nunca sabe o que fala. Muita pouca coisa que a gente venha a falar tem o poder realmente de mudar aquela situação. Não são as palavras, é a presença, né? E é a presença disponível. Se hoje aquela pessoa, né, que ficou viúva ou que perdeu um pai, uma mãe, né, está mais aquietada em casa, quero ficar mais quietinha, isolada, respeita, né? Eu vejo gente, não, você tem que sair, você tem que recomeçar. Tem, mas será que é agora? Né? Mas ontem você saiu e hoje você não quer? Sim, porque emoção também é assim. Na clínica, eu costumo trabalhar com os meus pacientes, né? A gente faz autoobservação das próprias emoções
e registros, né, para conseguir entender o que está sentindo, o que está pensando, quando, como, e depois a gente consegue fazer até uma espécie de gráfico para conseguir mapear os momentos da semana em que a emoção é mais intensa, e, enfim. Estou dizendo isso por quê? Porque a emoção não é aquela coisa estável, né, direitinha, ordenada. A nossa emoção passa por altos e baixos ao longo dos dias, normalmente, sobretudo durante o processo da vivência do luto. Uma outra pergunta que fizeram para nós é a questão da criança, né? A criança deve ser apresentada à morte, por exemplo. A criança deve ser levada nos velórios. Nós falávamos ontem que a morte foi tirada de dentro de casa e foi institucionalizada, né? Levou a pessoa para morrer no hospital, levou a pessoa para morrer na casa de repouso, levou a pessoa para morrer em outro lugar, e não dentro de casa, no seio da família. E a criança numa situação dessa? Nós temos que ter muito cuidado com as crianças. Ontem eu falava também que falta para a nossa cultura uma espécie de educação para a morte. Por que é tão difícil olhar para a morte, lidar com a morte? Porque nós fugimos dela, porque ela é sempre apresentada de uma forma fantasiosa ou caricata, é nos filmes de terror, e aí a emoção que a gente vai construindo relacionada à morte é o medo. E como é que eu consigo desmistificar e mudar isso? É apresentando a criança à morte. É claro, tem que ter todos os cuidados, tem que compreender, né, a faixa etária, como é que vai ser aquela situação, como é que está a situação do velório, mas é importante que nós conseguimos trabalhar com verdade as questões relacionadas à morte e ao morrer, para já ir, inclusive, educando, né, as pessoas para que a morte não seja tratada como esse tabu que é ainda hoje, essa dificuldade que nós temos de enxergá-la. Eu acho que histórias fantasiosas pouco têm a contribuir. Então, a gente tem que ser realista e apresentar as crianças ao cenário da morte? Talvez sim, eu acredito que sim. Mas considerando, né, 5 anos de idade, então como é que eu vou tratar desse tema? Existe, eu não sei agora de cabeça para indicar, mas eu posso procurar e depois mando nos comentários, né, alguns livros infantis, por exemplo, que vão trabalhar a questão da morte de uma forma realista, ou seja, apresentando-a como algo que faz parte do ciclo de vida, que faz parte da biografia de todos nós, mas com uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, um pouco mais acessível ao universo infantil. A morte ativa uma série de crenças disfuncionais, e ontem nós falávamos sobre questionar as emoções. Então você que relatou culpa, medo, né, essa tristeza que não passa, é importante que consiga, então, parar um pouquinho agora e questionar o porquê disso. Quais são os pensamentos que eu tenho associado a essa situação de perda, de luto? Quais são os pensamentos que me fazem acreditar que eu não tenho condições de dar passos, de continuar a minha vida, porque a minha vida não acabou. Continuar a vida, como bem o padre colocava, não quer dizer esquecer, apagar da nossa história aquelas pessoas que foram significativas, pelo contrário, né? Elas continuam presentes naquilo que nos ensinaram, naquilo que conviveram conosco, nos valores que nos transmitiram, né? Nós honramos a memória dos nossos pais falecidos quando no dia a dia conseguimos, com coragem, com perseverança, ser fiéis aos valores que eles nos ensinaram, por exemplo. E o Danilo, isso não tem tempo, né? Cada um tem um tempo, cada pessoa tem um tempo. Uma pode assimilar com 1 mês, outra com 1 ano, outra com 6 meses, ou... Sim, dá o seu tempo, não queira, né, ser mais rápido do que pôr o carro na frente dos bois, é o que o padre falava, com 10 dias é claro que eu vou estar chorando, outra pessoa não significa que ela não está triste, então temos que ser muito empáticos também às formas das pessoas expressarem a dor, o luto, o sofrimento. Então é isso, questionar as próprias emoções para conseguir reorganizar a própria história, reorganizar a própria identidade. Eu ainda sou alguém que tenho características, que tenho desejos, tenho sonhos, apesar de não ter mais pessoas que são importantíssimas comigo. E sou capaz de construí-los dia após dia com os meus recursos. Danilo, não sinto que tenho recursos. Então, aonde eu posso buscar ajuda? Com quem eu posso falar? Com onde eu posso conseguir colocar para fora, expressar em palavra? O padre falava das cartas. Como é importante também, por exemplo, a questão dos rituais, de passagem, de despedida, e as religiões têm rituais próprios que nos ajudam a lidar com esse momento, mas também outros rituais, como esse de escrever. É muito bonito ver, padre, como algumas pessoas são resilientes
E tem diversas histórias, se a gente buscar na internet, por exemplo, de mães que, e quando a perda é repentina é muito mais difícil, eu entendo isso também, mas nós vemos mães que perdem, por exemplo, filhos de forma abrupta, no trânsito, por exemplo, e depois se engajam em campanhas de conscientização, em campanhas, né? Então transforma a dor em obras positivas, transforma a dor em motivação para continuar seguindo a vida. É a busca do sentido. O que te dava sentido, o que te dá sentido para viver? Eu li uma pergunta ali no Facebook, eu vou responder ela rapidamente, então. Porque a pessoa falava assim, eu tenho uma filha pequena e perdi, né, o meu companheiro, o sogro, não vi bem quem, há pouco tempo, e essa criança pergunta, o que eu falo para ela? Eu acho que o que a gente pode falar nesses momentos é eu estou aqui, né? Eu estou aqui. E aí a gente tenta resolver, fazer a criança parar de sentir, parar, né? Ela tem que ficar... Ela também está vivendo um processo de luto, né? É diferente do nosso, mas as crianças também vivem um processo de luto muito particular e que faz sentido na compreensão de mundo delas, né? No universo infantil. Então, respeitar esse momento também. Ver a criança chorar e perguntar de fulano, e perguntar de ciclano, sofrendo, faz parte do processo de luto dela. Então, estar presente sem querer resolver isso do dia para a noite. Agora, a pessoa ainda falou assim, ela faz acompanhamento, ela está em tratamento, ótimo. Então, se ela já está sendo observada por um profissional e ele está conduzindo esse momento difícil, então é só estar perto mesmo e viver com ela, dar inclusive a abertura para que ela fale dos próprios sentimentos, das próprias dores. Amanhã, então, nós vamos falar sobre as fases do luto, que é uma forma de observar, a partir da psicologia, da psicodinâmica, e entender um pouco melhor os nossos comportamentos e sentimentos e os comportamentos e sentimentos dos outros, né? Associar isso com esse momento difícil que estamos vivendo, porque a pandemia está despertando algumas dessas fases em nós, e conversar um pouquinho sobre reorganização familiar, então, após as perdas. Comece um trabalho terapêutico na sua vida, ele vai te ajudar muito, né? A você perceber muitas coisas na sua vida e que vai te fazer muito bem. Invista em você, né? Invista na sua saúde, faça aí um processo terapêutico